ver imagens de algumas das estruturas do sistema nervoso central. A gente já viu a medula espinhal e agora a gente vai estudar cerebelo e as fibras nervosas. Vamos começar as fibras nervosas, tá? Bom, o cerebelo, ele ocupa cerca de 1/4, então, do volume craniano. Seria essa estrutura aqui, certo? É uma região responsável, então, pela manutenção e da estabilidade e do equilíbrio, pelo tônus muscular e pela coordenação da musculatura esquelética. E ele é dividido em duas grandes regiões. Ele também vai possuir uma região de substância cinzenta, que é o córtex, e uma região de substância branca, que é chamado de medula do cerebelo. A grande diferença para a medula espinhal é que a região de substância cinzenta, que é o córtex do cerebelo, ele vai ser subdividido em 3 camadas, que tem morfologia, histologicamente elas são diferentes. Uma camada que é chamada de camada molecular, uma camada que é chamada de camada de células de Purkinje e uma camada que é chamada de camada granular. Então a gente vai ver, vamos aprender a identificar essas 3 camadas e a região da substância branca que é a medula. Aqui a gente tem então uma imagem de histologia que não está colorida, mas que a gente consegue identificar essas camadas. Então ele é todo tortuoso e a gente tem essa faixa cinza clara central aqui, ó. Essa faixa é a região da substância branca, que corresponde então à medula do cerebelo. As outras camadas, essa escura aqui, essa que tem umas células maiores, que a gente está vendo aqui, ó, umas bolinhas pretas, mais essa região de cinza clara, essas 3 camadas correspondem à substância cinzenta. Então, essa primeira camada, altamente celularizada, como a gente está vendo aqui, é chamada de camada granular. Ela é constituída por corpos celulares de pequenos neurônios. São os menores neurônios do nosso organismo, certo? Logo em seguida, vai existir uma fileira de células com corpos celulares grandes e que vão possuir uma grande árvore dendrítica que fica voltada para essa camada cinza clara aqui. Essa camada é constituída pelos maiores neurônios do nosso organismo, que é a camada de células de Purkinje. A gente já vai visualizar num outro aumento. E essa camada aqui, a cinza clarinha, ela é chamada de camada molecular. Ela é formada por fibras, por quê? Porque vai ter justamente a árvore dendrítica das células de Purkinje e por axônios, poucos neurônios e células da glia. Então aqui a gente tem uma figura do Junqueira de histologia mostrando a região de substância branca e as 3 camadas da substância cinzenta. A camada granular ou granulosa, que é essa daqui, altamente celularizada, com pequenos neurônios. Essa camada aqui, ó, que é a camada de células de Purkinje, e a camada molecular, que é essa daqui, que tem raros neurônios, certo? Numa outra coloração, a gente tem, tá aí aqui para baixo, a camada de substância branca, camada granular, camada de células de Purkinje. Vejam a árvore das células de Purkinje, ela fica voltada para a camada molecular, que é essa daqui. Mais 2 imagens, onde a gente tem a camada molecular, a camada de células de Purkinje, a camada granular e aqui embaixo a substância branca. E aqui, em grande aumento, 2 células de Purkinje para a gente visualizar melhor. Opa, saiu errado aqui a digitação. Quando a gente fala das fibras nervosas, a gente já mencionou que a bainha de mielina é constituída por múltiplas camadas da membrana plasmática, ou de oligodendrócitos no sistema nervoso central, ou de células de Schwann no sistema nervoso periférico. Como são essas fibras mielínicas e amielínicas? Então, aqui nesses 2 desenhos esquemáticos está sendo formado pela célula de Schwann. Então, o que vai acontecer? A célula de Schwann na fibra mielínica, ela abraça o axônio e vai dando várias voltas ao redor desse axônio, até que ela forme uma bainha.
uma bainha mielínica, onde aqui, ó, a gente observa a sobreposição da membrana plasmática formando a bainha com o axônio aqui no centro. A amielínica não significa que ela não está associada à célula de Schwann. Ela está associada à célula de Schwann, porém o axônio ele não tem a bainha ao redor. Ela abraça uma vez esse axônio e não dá inúmeras voltas ao redor do axônio, formando uma fibra que é chamada de amielínica. Então aqui a formação da fibra mielínica, dando várias voltas ao redor do axônio, que é essa estruturinha em azul aqui em corte transversal, e aqui a amielínica, vários axônios associados a uma mesma célula de Schwann, sem dar várias voltas ao redor, ou então feixes de axônio também associados à célula de Schwann, sem dar várias voltas ao redor desse feixe de axônios. Isso constitui uma fibra amielínica. Aqui a formação da bainha de mielina, então aqui ó, a gente tem a estrutura de várias, em aumento maior, são as várias membranas lipoproteicas, a estrutura trilaminar então dessa membrana ao redor aqui o axônio central, certo? Formando então uma bainha lipoproteica, uma bainha de mielina ao redor. E nessa última imagem a gente tem aqui uma fibra desse lado aqui, ó, uma fibra mielínica com uma bainha aqui escura com várias estruturas trilaminares ao redor desse axônio e desse lado de cá uma fibra amielínica, o núcleo da célula de Schwann e 1, 2, 3, 4, 5, 6 axônios associados sem que uma bainha esteja constituída ao redor de cada um deles, ok? Era isso então, pessoal. Continuamos na próxima.